Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de começarmos um livro novo nesse canal. Vamos ler o livro de Filipenses. Só que nesse mesmo episódio nós vamos começar e terminar o livro de Filipenses, lendo Filipenses 1, 2, 3 e 4. E no final fazendo a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, por isso que já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração. Dou graças ao meu Deus sempre que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação de vocês com o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho no meu coração, pois quer na prisão, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo e o avanço do Evangelho. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, na realidade, contribuído para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então, já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça vivo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença com vocês outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importa o que aconteça, vivam da maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim
quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito, na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isso da parte de Deus, porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Filipenses 2. A humildade cristã. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Brilhando como estrelas. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Timóteo e Epafrodito. Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim,
para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Filipenses 3. Plena confiança em Cristo. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever a vocês as mesmas coisas não é problema para mim, e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós, os que servimos a Deus em espíritos, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Prosseguindo para o alvo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago, e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que, pelo poder que o capacita a sujeitar todas as coisas a si, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses 4. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Exortações. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim,
E peço a vocês, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Agradecimentos pelas ofertas. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Saudações finais. Saudem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Amém. E assim finalizamos a nossa leitura de hoje. E finalizamos também mais uma carta de Paulo, né? Exatamente. E hoje foi a carta de Filipenses, né? Então, Filipenses, gente, é uma cidade, né? É um povoado, né? Então, as pessoas que são de Filipo, né? Que é uma cidade ali na Ásia, tem uma igreja que foi fundada. Então, quando a gente leu lá em Atos 16, fala sobre Paulo passando por Filipo, ficando um tempo ali, né? Até ali no capítulo 1 a gente vê ele direcionando, começando ali a falar sobre algumas pessoas na qual, né, ajudaram ele nessa igreja, no início ali da igreja, né? E depois a gente vai vendo ali, principalmente no último capítulo, né? No capítulo 4, que ele está fazendo essas saudações finais, que ele fala ali, né, que todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Então isso mostra que Paulo escreveu isso, né, assim, o que os teólogos ali, a maioria dos teólogos entendem, né, e direciona a gente a também ter essa compreensão, é que Paulo escreveu essa carta de Filipenses enquanto estava preso ali em Roma. Então a gente
termino o livro de Atos, né, falando ali sobre a prisão de Paulo, que ele vai de Jerusalém, vai subindo e tal, até apelar para César, onde ele vai para Roma, né, e aparenta ali, a gente termina falando que Paulo ficou 2 anos preso ali. Então, quando a gente lê aqui, né, o finalzinho, dá a entender que nesses 2 anos, enquanto ele estava preso, né, que ele escreve essa carta, e ele escreve porque também, uma das coisas que a gente, né, é legal de ressaltar, porque um irmão, né, da igreja de Filipenses, que é o Epafrodito, né, ele leva ofertas da igreja. Então é isso também o enredo ali dessa carta, a gente vai ver o tempo inteiro Paulo agradecendo, né, esse mover da igreja ali de Filipenses, levando, né, cuidados a Paulo. Então, quando Epafrodito, né, chega ali, né, em Roma, a gente não sabe datas exatas para colocar aqui, né, mas ele leva, né, ofertas, né, ali parece, né, até coloca no versículo 18 do capítulo 4, né, que ele fala ali: recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave. E continua ali, né? Então, mostrando ali esse cuidado que a igreja de Filipenses teve ao saber que Paulo também estava preso, né? Então, envia esse missionário e Paulo, né, escreve essa carta para eles. Exatamente. E depois a gente começa aqui, né, a nossa explicação falando ali em Filipenses 1 e já pegando o gancho do que o Jason já disse, né, essa igreja ela foi fundada na época que Paulo estava fazendo essa missão e que já foi relatado lá em Atos 16, né? Então aqui o tempo mais ou menos, tá, entre essa ida de Paulo até esse momento é mais ou menos uns 10 anos, tá, gente? Então, por isso que ele até fala ali no versículo 4 e 5, né? Em todas as minhas orações por todos vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação de vocês com o evangelho desde o primeiro dia até agora. Então, mostrando ali que Paulo sempre se alegra em orar por Filipos, né, por essa igreja filipense que está sendo instaurada, porque desde aquela vez que ele foi, esse povo se mostrava muito à disposição pelo mover de Deus, sabe? Então, era uma igreja que estava querendo crescer, querendo fluir mais, tá? Então, essa temporada aí que ele fica nessa ação de graça e oração pelos filipenses é cerca de 10 anos, tá? E aí, né, ele vem se referindo no versículo 7, até falando que é justo que ele se sinta assim a respeito de todos eles, né? Agradecidos e felizes, porque essa igreja filipense, ela sempre cooperou com a obra, ela ajudava Paulo, e ao mesmo tempo que ajuda Paulo, ajuda a disseminação do evangelho, né? E com isso ajuda a causa de Cristo. Então por isso que ele fica feliz, né? Ele até fala, né? Quer na prisão, quer defendendo e confirmando o evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Então, essa parte é referindo a parte ali das boas novas que Paulo pregava e que, querendo ou não, a igreja filipense ajudava cooperando financeiramente com Paulo, tá, gente? Então, por isso que ele até fala que Deus é testemunha de como ele tem saudade ali de todos eles e ora, né, pela aquela população, e até deixa aqui muito claro como que é a oração dele pelos filipenses, né? Fala até no versículo 9, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então aqui também a gente vê uma diferença na escrita dessa carta, gente, mostrando aí uma exortação para essa igreja, uma felicidade, não vem assim criticando ou repreendendo algumas atitudes, tá? Então essa é uma das diferenças
nas escritas para essa igreja. Então, também essa carta não foi escrita para ser disseminada entre as outras igrejas, como foi a carta de Efésios, tá? Essa carta aqui, ela foi totalmente direcionada só para a igreja filipense, não é uma carta de ensino, vamos colocar assim, sabe? O que tem que ser conduzido e tudo mais, como a gente leu na carta de Romanos, que hoje ela é muito utilizada até mesmo por nós para saber sobre condutas. Então não é essa a intenção dessa carta que Paulo estava escrevendo. E ele até fala aqui no outro tópico sobre a prisão e o avanço do evangelho, confirmando até mesmo o que a gente já tinha dito, né, nas explicações tanto em Atos, Coríntios e tudo mais, que Paulo, por mais que ele estava preso, gente, ele conseguia pregar para o alto escalão, né? Ele até fala ali, como resultado, lá no versículo 13, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. Então, assim, essa prisão dele era testemunha de Cristo e com isso ele já conseguia pregar o evangelho. Então, ele estar preso não era algo ruim, né? Assim, ao olhar da disseminação do evangelho. Era ruim porque ele também ficava encarcerado. Isso não é muito legal para ninguém, né? Só que isso entrava dentro dos planos do Senhor para disseminar esse evangelho. Então aqui Paulo também tinha essa consciência, e é legal de ver que agora aqui, né, na carta de Filipenses, ele deixa isso muito claro, porque antes a gente só comentava, né, principalmente no final do livro de Atos, quando Deus fala com ele, né, que ele precisava ir para Roma, pregar em Roma. E ali a gente vê todo aquele budunço que acontece para ele chegar até Roma e continuar pregando. E aqui, quando ele está preso, ele escreve para Filipenses e fala, né, sobre esse relato de a prisão também ser testemunha e disseminação para o evangelho. Também mostrando ali para as outras igrejas que, tipo, olha, eu estou preso, mas eu ainda continuo na obra. Eu não tô preso e agora, nossa, eu tô preso, isso é uma desculpa, não vou mais pregar e tudo mais. Não, muito pelo contrário. Com a prisão, né, a maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor, que fala lá no versículo 14, e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor, mostrando ali que ele também fortalece as outras pessoas para continuar no caminhar, né? E ele até fala, né, para os filipenses, não importa o que aconteça, lá no versículo 27, vivam da maneira digna do evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês, né? Então aqui dando mais força aos filipenses para que eles continuem no caminho ali de Cristo, né? Que vai ter pessoas repreendendo eles, vai ter pessoas querendo tirar eles do caminho, que isso também não é diferente hoje em dia, né, gente? Mas ele tá ali exortando aquele povo para falar assim, olha, continuem firmes e fortes, não fiquem só fazendo as coisas para que eu veja, né? Às vezes eu só vou ouvir, ou às vezes eu vou ficar sabendo, né? Então, continuem no caminhar correto, fundados ali em Cristo Jesus. Exatamente. E depois nós fomos ali para Filipenses 2, né? Que é uma continuação, né? Isso é sempre bacana de estar reforçando aí. Isso daqui é uma carta, gente, não é separado, né? Tópicos, né, da carta de Paulo. Então, com o passar do tempo, né, foram separando em tópicos, foram separando em capítulos para ficar mais fácil o entendimento. Mas aqui Paulo está continuando e eu acho interessante que, né, o capítulo 2, ele tem ali ainda, né, tá dentro do contexto ali do capítulo 1, falando por, né, estarmos todos em Cristo. Então, como a senhora falou ali, né, regozijem, né, fortaleçam, continuem, né, isso Paulo termina ali no capítulo 1 falando isso para Filipenses, né, para o povo, né, de Filipe ali, para eles continuarem firme
no Evangelho. E ele fala, olha, lembre-se, né, sempre que a minha alegria é compartilhada com vocês. Nós temos que ter a mesma alegria em Cristo Jesus. Temos que ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, né? Então, lembrando ali que todos somos um só em Cristo Jesus, né? Então, trabalhemos todos unidos, né? E é isso que ele vem colocando ali, né? Até no 13 ele fala, não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. E isso é uma coisa que eu acho interessante como Paulo coloca, né? Sempre de nos humilharmos diante, né, do outro. Ele sempre traz isso, né? É um tema muitas vezes deixado de lado, né? Não muito abordado, porque nós, conforme vamos sabendo mais de alguma coisa, sempre, né, hoje, né, a gente vê isso. Tem um especialista de tal coisa. Você tem que ter, vai no especialista de determinada área. Se seu carro está com problema, você tem que ir no especialista de ar-condicionado, você tem que ir no especialista, né, de roda. Então, assim, cada vez, né, as pessoas estão ficando mais entendidas de determinada área, né, e elas se sentem superiores aos demais, né. E isso está trazendo, né, tirando da área profissional, mas traz também para nós em determinadas áreas da nossa vida, falar, não, eu sei mais do que o outro sobre determinada coisa. E Paulo sempre traz, né, essa busca nossa de nós sermos humildes, né, e considerar sempre o outro superior a nós, né. E ele ainda traz, né, um embasamento bíblico disso, mostrando como Jesus Cristo foi, né. Então ele fala ali no versículo 6, que Cristo, embora sendo Deus, não os considerou, né, o fato de ser igual a Deus ser algo que deveria apegar-se a isso, né? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ali ele continua, mas essa parte, gente, mostrando que Jesus Cristo se humilhou de tal forma que ele foi morto, né? Foi obediente até a morte, e a morte de cruz, é interessante ressaltar que a morte de cruz era uma morte extremamente humilhante, né? Quem morria ali crucificado era tipo assim os mais lixos da sociedade, né? Os ladrões, os piores ladrões, aqueles que eram líderes, né, de gangues, vamos, né, trazer assim como realmente aquelas pessoas ruins, totalmente desprezáveis ali para a sociedade, né? Eles eram mortos, crucificados. Então ele mostra que Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, mesmo ele sendo ali Deus, né, igual a Deus, né, que ele mostra no versículo 6, né, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, né? Então tenha, né, e o que eu acho legal, né, que a gente pode ver de Cristo Jesus, é você ser firme na sua identidade, você saber quem você é, e o fato de você ter essa sabedoria de saber quem você não tem problema em humilhar-se, né, em fazer ali, considerar o outro superior a você mesmo em determinado assunto, em determinada situação, porque você já tem uma identidade muito forte, uma identidade muito, né, determinada ali de quem que você é. Então eu acho que isso que é legal. E depois ele fala ali sobre brilhando como estrelas, né? Então ali Paulo, depois de falar sobre, né, você se humilhar, né, ali para os irmãos de Filipenses, ele fala, olha, meus amados, né, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, né? Vocês sempre foram bons irmãos, né, em Cristo, sempre mostraram ali, né, refletiram Cristo, né, na vida de vocês, mas façam isso também, né? Quando eu estava presente eu vi isso, e agora na minha ausência continuem fazendo isso, e até façam ainda mais, né? Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então assim, continuem sendo obedientes, né? Façam da palavra de vocês, da vontade de Deus, as ações de vocês também. E no versículo 14 ele fala, façam tudo isso sem queixas nem discussões,
para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. E quando a gente lê esse versículo 14 e 15, parece que está falando assim, nossa, Paulo escreveu isso para nós, né, nos dias de hoje, né, nós estamos vivendo numa geração totalmente corrompida e depravada ali. Mas é interessante, né, aquilo que a gente já falou também em outros episódios. A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, né? E, gente, o que nós vivemos hoje não é nada diferente do que Paulo vivia naquela época, do que, sei lá, a geração, né, viveu ali, sei lá, em 1500, 1800. A gente sempre tem o costume de olhar para a geração de hoje em dia e falar assim, nossa, tá perdido, né? Tá tudo acabado. Mas acredito aqui que ninguém aqui viveu em 1500 ou, sei lá, 1200 anos, 1800 anos, né? E aqui a gente está falando de 50, 60 anos depois de Cristo. E ali Paulo, né, e a sociedade já via uma geração corrompida e depravada. Então, assim, não posso falar assim, não mudou muito, né, as coisas daquela época para hoje, mas, né, aqui Paulo já está exortando, né, façam tudo isso sem queixar e sem trazer discussões, né, e para que cada um possa ser puro e irrepreensível, né, e ser ali um diferencial no meio da sociedade. E ele até continua fechando até esse tópico ali, falando assim, olha, façam isso, né, por Cristo, mas também façam isso por mim, né, para que eu possa, assim, me alegrar no dia que Cristo voltar. Porque Paulo, gente, imagina que ele estava sendo preso, né, ele estava ali pregando o evangelho, sofrendo ali perseguições e coisas assim que ele fala, poxa, eu não merecia estar passando por tudo isso, né? Sendo que eu estou fazendo algo bom, né? Todo mundo tem essa visão. Pô, quando eu faço algo bom, eu não tenho que sofrer, né? Então, isso é o pensamento de qualquer um. E Paulo também falava, poxa, eu estou sofrendo, mas sejam firmes para que eu me alegre na vinda de Cristo. Porque assim, nesse momento eu estou sofrendo, estou passando por tristezas aqui, não posso estar, né, com meus irmãos, não posso estar desfrutando de coisas boas, né? Porque como a senhora falou, ele estava preso, né? Prisão não é algo maravilhoso, né, para ninguém. Mas ele fala, olha, continuem firmes, né? Ali ele fala até no meio do versículo 16, que ele fala, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, então esse derramado é tipo assim, mesmo que eu esteja sendo sacrificado, mesmo que eu esteja sofrendo, né, aqui, eu me alegre no momento que Cristo voltar, porque, né, eu vou ver que irmãos foram salvos, né, igrejas foram edificadas pelas missões, né, que Paulo ali fez. Então é isso que ele mostra ali, trazendo assim, poxa, né, honrem também o meu trabalho que eu fiz. Porque no momento, né, eu estou passando por tristezas, mas futuramente passarei por alegrias, né, com a volta de Cristo Jesus. E depois ele fala ali sobre Timóteo e Epafrodito, né? E aqui ele já começa a explicar, né, quem foi esse Epafrodito, que a gente até no momento não tinha ouvido falar, né? Mas ele até começa esse tópico falando, olha, eu espero, né, em Jesus Cristo estar enviando a vocês Timóteo em breve, né? Para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. E ali ele continua, né, falando sobre esse Timóteo e mostra, gente, que Timóteo realmente foi uma pessoa que caminhou com Paulo em várias missões, né? Ele até fala assim, olha, eu tenho firmeza em mandar Timóteo para vocês, porque ele busca essa alegria, né? Ele até fala ali, ó, no versículo 20, não tenho ninguém que, como ele, né, como Timóteo, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Então, tipo assim, olha, eu vou enviar Timóteo porque eu conheço esse homem, eu conheço o coração dele, né? E até ele fala ali, pois Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Então, assim, o que dá pra gente
entender de Timóteo que ele começou, né, o processo de missão dele ali novo também e caminhando o tempo inteiro com Paulo. Então ele tinha um coração ali totalmente voltado, né, voltado para os desejos de Jesus Cristo, né, desejos puros, né, e que edificavam o reino de Deus. Então é isso que ele deixa claro ali, que ele pretende estar enviando Timóteo. Ele não sabe muito bem, né, isso que ele trata ali no versículo 24, né, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Então, tipo, ele mostra assim, olha, eu pretendo ir, né, eu confio no Senhor, né, que em breve eu poderei ir, mas no momento eu vou estar enviando vocês, né, para vocês, Timóteo. E do versículo 25 ali, ele vem falando sobre Epafrodito, né, e ali, gente, mostra que esse Epafrodito, ele foi enviado pelos filipenses, né, então ele chega até Paulo ali em Roma. Então, como Paulo até falou, né, no capítulo 1 ali, que o conhecimento de que ele estava sendo preso, né, pelo evangelho já tinha disseminado por diversas regiões. E os filipenses ali envia Epafrodito ali, o missionário, para saber como Paulo estava, para dar notícias, para realmente mandar ali saudações, né? E também manda verbas, né? Isso também a gente vai entender ali no decorrer de Filipenses, que realmente manda suprimentos para Paulo, né? Para que Paulo possa comprar as coisas, comidas, né? Como a gente leu lá em Atos, né? Que Paulo ficou... ele foi preso, mas ele não estava preso, né? Ele respondia, como vamos dizer assim, respondia em liberdade. Ele estava respondendo ali, né, o julgamento, mas em liberdade. Então foi determinado um soldado que ficava ali cuidando de Paulo, mas ele estava livre em Roma. Então ele não podia sair de Roma, né? Mas ele tinha que bancar as próprias coisas. Não é como a prisão de hoje, né? Como a gente conhece, de que recebe o alimento, fica numa determinada cela, mas ele não podia sair dali. Enquanto ele não fosse julgado, ele tinha que permanecer ali. E até termina ali falando que, né, Epafrodito passou muito perto da morte, ele ficou gravemente doente, né, quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele. Isso fala no versículo 27, né? E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, né? Paulo fala assim, poxa, eu já estava triste ali por estar preso, eu não queria também, né, ver o irmão ali morrer. Então, assim, Deus livrou, né, não só por causa de Epafrodito, mas também por mim também, para que eu não ficasse triste novamente, né, por perder mais um irmão. E finaliza ali no versículo 30 falando, né, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. E o que é essa ajuda, gente, que não podiam, que os filipenses não podiam dar? Realmente é o consolo, é o abraço, é estar ali do lado, né? Então mostra que o que dá a entender nesse versículo 30, que Epafrodito ficou doente nessa viagem, saindo ali, né, de Filipenses, indo até Roma, ele ficou doente e chega ali doente em Roma, né, chega ali ao lado de Paulo doente. Então por isso que Paulo fala, olha, ele quase morreu por amor à causa de Cristo, né? Ele quase morreu sendo um verdadeiro irmão, vindo até aqui, né? E arriscando a vida para suprir a ajuda, né? Arriscando a própria vida para vir aqui e estar me consolando, sendo um amigo, estar conversando comigo. Então, nessa ajuda, né, que os irmãos não podiam dar, é que Epafrodito quase, né, perde a vida. E depois nós vamos ali para o capítulo 3, falando sobre a plena confiança em Cristo. E aqui é uma exortação para os filipenses a respeito do caminhar em Cristo e não o caminhar na lei do Antigo Testamento, gente. Porque aqui ele até fala, olha, eu não tenho problema nenhum em escrever sobre isso, mais uma vez, quantas vezes forem preciso, vamos colocar assim, né? Para que vocês caminhem em segurança, sabe? E aí ele coloca até no versículo 2, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. E quem seria esses cães, gente, que praticam a falsa circuncisão e tudo mais? É o povo ali judaico, tá? É aquelas pessoas que seguia à risca
o Antigo Testamento e que era a parte da prática e não do coração. Que é isso de, para você ser judeu, para você ser de Deus, você precisa ser circuncidado. Mas a pessoa nem circuncidava o coração dela, ela nem fazia práticas ali que realmente era que Deus desejava, né? Seria, vamos dizer assim, uma interpretação errônea do que o Senhor estava desejando. Então, por isso que Paulo está exortando isso e ele até dá o exemplo dele mesmo, sabe? Isso que é legal. Porque Paulo fala assim, olha, cuidado com eles, pois nós é que somos a circuncisão. Então, mostrando ali, olha, eles são a circuncisão da carne, nós somos a circuncisão do espírito, né? Ali já no versículo 3. Nós é que somos a circuncisão, os que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne, embora eu mesmo tenha razões para ter tal confiança. E aí ele vem explicando sobre ele, né? Se alguém pensa em ter razões em confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, mostrando ali que ele era da prática antiga. E até é bacana quando ele vem explicando isso, né? Que no próximo tópico ele também mostra o que ele fez, né, gente? Porque a gente não pode esquecer que Paulo de agora foi Saulo no passado e que ele também defendia Deus da forma como os judeus hoje defendem, né? Hoje, assim, naquela época, né? Perseguindo a igreja e tudo mais. Então, por isso que ele vem detalhando quem ele é, falando que ele já foi circuncidado no 8º dia, que ele é da tribo de Benjamim, né? Fala tudo isso lá no versículo 5 e 6, né? Hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era Saulo, né? Naquela temporada ali de perseguição. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. E o que isso ele está se referindo, gente? O lucro dele era o status, né? Na época ali, por ele perseguir, por ele ser ali um cara estudado na lei, sabe? Ele praticava, ele era irrepreensível, né? Como ele deixou bem claro ali no versículo 6. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele era um cara íntegro ali, que entendia tudo, e naquela época ser um fariseu e caminhar ali dentro da igreja daquele tempo ali, do templo, né, que era os sabedores da lei, era algo assim de status renomado. Então quando a gente vê filmes, vê a série lá do The Chosen, a gente vê que a vestimenta deles era diferente, que era algo de muito status. Então por isso que ele coloca assim, o que para ele antes era lucro, quando ele conheceu Cristo, ele considerou uma perda. Perda por quê? Porque quando você conhece a verdade, você vê que tudo que você preservava, o que você valorizava, você fala assim, gente, com Cristo é perda. Então por isso que quando usam essa escritura, né, essa frase ou esse versículo, é referindo a isso, que quando a gente ainda não batizou, né, não morreu nas águas ali e reviveu novamente, o que antes pra gente era lucro, hoje já é perda, que pra gente já não faz tanto sentido, tá? É como se fosse uma perda de tempo, né? Uma perda de você buscar algo errado, entendeu? Então é isso que ele fala. É interessante, né, de pontuar como você, sei lá, fez 5 anos de faculdade e foi trabalhar em uma outra área. Você fala, nossa, que 5 anos perdido da minha vida, né? Então é isso que ele fala de perda, né? De tipo assim, depois que você conhece Jesus Cristo, você fala, cara, nossa, perdi muito tempo, né? É igual a gente comenta também, a gente foi nos casar com 28 anos. Você fala, nossa, perdi tanto tempo, a gente podia ter casado com 24 anos, né? Enfim, é nesse sentido que você fala, né? Paulo coloca ali sobre perda, né?
E ela até cita como sendo esterco, gente. Falando lá no finalzinho, no meio do versículo 8. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Então, mostrando realmente isso que o Geiso acabou de falar. Às vezes coisas que a gente acha que era super valorizado, hoje pra você, quando você olha, você fala assim, que perda de tempo, que esterco, né? Hoje, se forem alguém te apresentar o que antes você tanto valorizava, você fala assim, cara, eu não largo Cristo para poder viver isso, sabe? Então é mais referente a essa situação, tá? E depois ele vem ali falando sobre prosseguindo para o alvo. E é legal essa citação que ele coloca, porque naquele tempo Paulo era considerado como um exemplo, um ícone da fé e tudo mais. E ao olhar de, às vezes, vários cristãos, ele já tinha, assim, alcançado o auge. Só que Paulo até se coloca falando assim, olha, eu ainda estou prosseguindo para encontrar Cristo, né? Que o desejo dele era viver com Cristo, naquele negócio de ser uma só carne, que quando ele morrer, né, ele quer ser ressuscitado para viver junto com Cristo e tudo mais. Então, mostrando, olha, enquanto eu estou aqui, eu ainda estou no caminhar. Não quer dizer que você pode deixar ou se desviar, sabe? Ou simplesmente só ficar esperando. Não, você precisa continuar prosseguindo para o alvo. Então é legal essa posição que ele coloca para que nós mesmos hoje em dia não nos acomodemos, sabe? Nossa, já fui batizado, vou na igreja, sou uma pessoa legal, então tá tudo bem, that's it. Não, olha, você tem que continuar prosseguindo para o alvo, continuar fazendo a obra, continuar pregando o evangelho. E ele até coloca, né, de uma forma ali diferente, falando que para ele já alcançou a maturidade, né? Todos nós que alcançamos a maturidade, lá no versículo 15, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Mostrando ali pra gente estar caminhando, né? E caso a gente ache alguma coisa, né, que Deus possa esclarecer para nós, né, que não vai ser um outro irmão ou algo do tipo, mas que nós possamos buscar em Deus esse direcionamento, né? E ele até fala ali do versículo 17 até ali o 20, vamos dizer assim, de novo criticando os cães ali, né, que os judaizantes, falando ali, olha, tem gente que age como inimigo da cruz de Cristo, né? O destino deles, lá no versículo 19, é a perdição. O Deus deles é o estômago e eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas. Então, aqui, né, a forma como ele fala desses cães, gente, é pesado, mas que nós também possamos analisar com as nossas atitudes, né? Se às vezes a gente não tá deixando que o nosso Deus seja o estômago com o nosso egoísmo, com o nosso egocentrismo, né? Quando fala assim, o seu Deus é o seu estômago, é como se fosse aquele ditado, você só tá olhando pro seu próprio umbigo, você é o centro de tudo. Então seria meio que isso, sabe? Você ser o sabichão, você se colocar melhor do que o outro, ou você se colocar como prioridade, sabe? Que se dane o outro, eu quero que meu negócio dê certo. Então você tá sendo um politeísta, vamos colocar aí, né? Que o seu Deus é ali o seu estômago, é você mesmo, né?
e você não se envergonha disso, tá? Então é bacana a forma como ele posiciona isso, porque às vezes a gente acha que esses cães, esses judaístas, era só de antigamente, só que muitas das vezes ele tá muito recente e tá no nosso meio, né? E depois, né, a partir do versículo 20 ali, do 20 até o final ali, até o final do 21, ele vem exortando ali para nós que caminhamos como Cristo deseja, né? Mostrando ali que a nossa cidadania, né, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, né? E finaliza ainda falando, transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, dando essa esperança para as pessoas que caminham segundo o que Deus deseja, né? E não indo pelo caminho ali dos falsos profetas, das pessoas que querem mostrar que Cristo não é o Messias e tudo mais. E finalizamos ali no capítulo 4, né, que ele ainda continua falando assim: portanto, meus irmãos, né, a quem amo e que tem saudade, vocês são minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, né? Então, finalizando, né, essa parte que a Sayuri estava lendo ali, Paulo exorta os irmãos, né, mostrando assim, olha, continuem firmes, né, porque assim, né, vocês continuando firmes no Senhor, né, isso é o que me alegra e é o que, né, traz a minha coroa. Isso faz muito sentido, gente, quando a gente lê isso, o que eu estava explicando lá no capítulo 2 também, né, sobre realmente ali Paulo, olha, sejam firmes em Cristo, porque isso também me exorta, isso também me traz, né, uma alegria. E isso eu acho interessante para nós também, né? Quando você vê um irmão mudando de vida, quando você vê pessoas caminhando em Cristo, quando você direciona pessoas e você vê aquelas pessoas ali crescendo em Cristo, isso te traz uma alegria, isso te traz, né, uma satisfação em Cristo Jesus. E é isso que Paulo deixa claro ali. E depois ele faz uma exortação, né? E essa exortação, gente, ali no versículo 2, ele fala, olha, eu rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. A gente não sabe quem essas duas pessoas, nunca foi citado o nome delas antes, mas ali a gente vê, né, que até o tópico ali é colocado como exortação, porque Paulo está rogando para essas mulheres que elas vivam em harmonia. Então aparenta que elas traziam ali algum tipo de discórdia na igreja dos filipenses, né? Mas por algum tema que Paulo não leva ali, não deixa claro. Mas o que Paulo deixa claro vivam em harmonia, né? Buscam sempre viver em harmonia, mesmo que algum pense diferente do outro, isso é normal. Em qualquer lugar você vai ver pessoas pensando, né, diferente em algum aspecto do que você, mas busca viver em harmonia, não em discórdia, né? Ali ele até coloca, né, sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, né, pois lutaram ao meu lado na causa do evangelho, né, os seus nomes estão no livro da vida. Então, tipo, Paulo mostra assim, olha, eu conheço essas mulheres, né, elas lutaram ali junto comigo na causa do evangelho, né, junto com Clemente. Então, assim, olha, eu peço que vocês, né, sejam companheiros um do outro ali, que vocês vivam em harmonia, não em discórdia, né. Depois ele fala ali no versículo 4, né, alegrem-se sempre no Senhor, né, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, né, perto está o Senhor, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. E isso, né, é o fechamento ali, né, da carta de Paulo. Então ele está trazendo essas orientações finais e traz para nós também no dia de hoje, sempre, né, buscar se alegrar mesmo com as diversidades, com as dificuldades, né, sempre busquem, né, alegrar-se e seja ali, né, seja firme em Cristo, porque, né, o Senhor está aí para todos nós, né, e nós temos que se apegar nisso e não andar ansiosos por coisa alguma, né, mas em tudo pela oração e súplicas, né, e com ações de graça apresentar nossos pedidos a Deus.
E o versículo 8 e 9 que eu acho muito legal, que eu não sei se, né, algumas pessoas já ouviram, mas é até uma passagem conhecida ali de Filipenses, né, que ele fala: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, e o que Deus de paz estará com vocês, né? Sempre nós buscarmos coisas que sejam verdadeiras, nobres, corretas, puras, né? Amáveis, tudo que for ali, né, de boa fama, excelente, que nós possamos buscar nisso, né? E pensar nessas coisas, pensem nessas coisas que são boas, né? Ponha o foco de vocês, a visão de vocês nisso, né? E ali no 9, né? Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, né? Então, isso é uma outra coisa que eu acho super interessante de Paulo, que ele se coloca como testemunha. Então, tipo assim, imagina você chegar num ponto de falar assim: observe como eu vivo, né? Olhe o que eu falo, olhe como, né? Olhe as minhas condutas, né? Escute as coisas que eu falo, né? Eu sou testemunha, eu sou aqui, né, um exemplo de Cristo. E é isso que Paulo, né, coloca aqui. Então, você chegar num ponto, né, um amadurecimento de falar assim: observe a minha vida, tipo assim, eu vivo, né, uma vida plena em Cristo. Então observe tudo que eu deixei para vocês, né, observem isso, e é isso que vocês devem guardar com vocês, né, porque sempre, né, naquela época, ali, 50, 60 anos depois de Cristo até hoje, nós vivemos períodos, né, dos falsos profetas, né. Então, assim, é o que a Sérgio falou ali no capítulo 3, que Paulo traz ali essa orientação sobre vigiar, cuidado com esses falsos profetas, essas pessoas, né, esses profetas egoístas, né, que só se preocupavam com o bem-estar deles. Então, aqui Paulo tá tipo assim: olha, tenham o padrão de vocês, né, seja a minha vida, né. Então, o que fugir disso, desconfie, né, mas tudo que eu deixei de vocês, né, que vocês possam absorver, ouvir, guardar para com vocês ali, né. E depois ele faz ali o agradecimento pelas ofertas que vem, né, completando ali, né, o que eu disse lá no capítulo 2 sobre Epafrodito, né. Então ali ele fala: olha, alegro-me grandemente no Senhor, né, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. Então Paulo está mostrando: olha, eu pude ver o amor de vocês e o cuidado de vocês com o envio, né, de Epafrodito e com as ofertas que vocês fizeram. E ele está fazendo esse agradecimento. E é interessante esse agradecimento, né, de Paulo, porque ele fala assim: olha, no versículo 11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, né, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, né. Então ele está agradecendo não é porque tipo assim, meu Deus, eu estava precisando, eu estava, né, necessitado e finalmente chegou, né, mas ele fala: olha, de nada me faltou, em nenhum momento, né, eu aprendi a me adaptar, né, até ele fala ali no 12, né, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele fala: olha, eu estou agradecendo não porque, nossa, né, porque aquilo estava me trazendo um desconforto ou alguma coisa assim, né, porque ele fala: olha, eu aprendi a me adaptar com qualquer situação, né, com fome ou bem alimentado, sendo farto, né, então assim, a necessidade, isso que é interessante, passar necessidade. Paulo deixa claro que não era algo que atormentava ele, né, ou que fazia a fé dele, né, diminuir. Mas ele agradece o cuidado, né, agradece o cuidado porque ali, vamos dizer assim, ele estava feliz, ele estava contente, né, passando alguma dificuldade, mas agora ele vai estar contente também, passando ali algumas regalias, vamos dizer assim. Mas o que a gente pode ver, gente, que Paulo deixa muito claro que isso não atormentava ele, não fazia com que a fé dele, né, fosse diminuída. E até ele fala no versículo 14: apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Então mostra assim: olha, o que vocês deixaram claro é que vocês se doeram também comigo, né? Que vocês se preocuparam comigo, por vocês fizerem da tribulação minha, né? A tribulação de Paulo, a tribulação de vocês.
Então, tipo assim, é realmente aquele se doer pelo irmão, né? E é isso que Paulo está falando. É isso que eu estou me alegrando, né? É por isso que eu estou agradecendo pela o coração de vocês, né, em demonstrar que vocês estavam, né, participando comigo da minha tribulação, da minha dor, da minha tristeza. É isso que me alegra, não realmente o fato de receber ali e falar, nossa, hoje agora eu vou poder comer carne, né? Então é isso que Paulo deixa claro ali. E ele fala, olha, não é a primeira vez que vocês demonstram isso, né? Ele até continua falando isso. Quando parti da Macedônia, né, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, no versículo 16. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Então mostrando que era uma igreja ali realmente companheira de Paulo, era uma igreja realmente irmã ali, né, sendo realmente Cristo ali na vida de Paulo. E até ali, né, eu falei isso no comecinho da explicação, mas ali no versículo 18 fala, né, recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Então mostrando ali que, né, fechando ali o entendimento para todos, né, de que ele recebeu ali ofertas, recebeu ali dinheiro, vamos dizer assim, né, e que ele agradece. E quem levou isso foi Epafrodito. E ele termina ali fazendo, né, até uma parte, né, interessante ali, que ele fala no versículo 19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, tipo, agradecendo, né, que aquelas pessoas doaram, falando, olha, que o nosso Deus, né, suprirá as necessidades que vocês também tenham. E essas necessidades, gente, muitas vezes a gente vincula com uma necessidade financeira, mas até Paulo coloca ali, né, as suas necessidades, né, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Né? Porque às vezes a pessoa tem uma necessidade de um afeto, a necessidade de um abraço, a necessidade, né, de uma conversa que seja uma orientação. Então por isso que ele fala ali, olha, que, né, o Deus, né, o nosso Deus, o meu Deus, suprirá todas as necessidades que vocês venham ter, né, ali para a riqueza que vocês possam ter em Cristo Jesus. E finaliza, né, com as saudações finais ali, que ele só, né, coloca ali, saudem todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo enviam saudações. E ali no versículo 22, né, penúltimo versículo, que ele fala, todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Por isso que a gente, né, entende, né, deixa claro ali que ele estava preso ali, né, como a gente falou ali, termina Atos, que ele estava respondendo em liberdade, né, mas ele estava, de certa forma, ele não poderia sair de Roma, sobre a guarda de Roma. Por isso que ele fala, né, então todos estão enviando saudações, especialmente aqueles que estão no palácio de César junto comigo ali, envia, né, abraços a vocês. Acho que é isso que temos para compartilhar com vocês hoje dessa carta de Filipenses. No próximo episódio nós vamos ler Filemon 1 e a carta de Colossenses também, gente. Então por isso que já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo nesse canal e ativando seu sininho para estar conosco nos próximos episódios, tá bom? Beijo, Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!